Já parou para pensar de onde vêm os seus pensamentos mais profundos? E se aquela voz lá no fundo não for exatamente sua? Hoje a gente vai mergulhar em A Vida Impessoal, um texto espiritual anônimo super fascinante que se apresenta de um jeito bem diferente. Ele não se diz um livro, mas sim uma mensagem direta do nosso verdadeiro ser. Vamos juntos desvendar as ideias centrais dessa fonte tão misteriosa. Para entender a essência dessa obra, a nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ouvir essa tal voz interior que narra tudo. Depois, vamos sacar a diferença crucial entre o eu, essa pessoa que a gente acha que é, e o eu sou, que seria a nossa parte divina. Em seguida, a gente descobre como os nossos pensamentos criam a realidade, aprende a prática para se conectar com essa essência, e no final, a gente vai ter um vislumbre da promessa de unidade com tudo que existe. Logo de cara, o que chama atenção nesse texto é o formato. Não tem um autor, sabe? Ninguém contando uma história. Em vez disso, é uma voz que fala direto com quem está lendo, em primeira pessoa, como se fosse um sussurro vindo de dentro da nossa própria mente. E olha, desde as primeiras palavras, o tom já é uau! É uma voz que pede a nossa atenção total, sabe? Ela fala com uma autoridade, com uma certeza, como se conhecesse a gente por dentro, falando direto com a nossa essência. E aí que vem a grande sacada. Essa voz não é um deus lá longe, nem um ser de outro planeta. Ela afirma ser o nosso verdadeiro eu, a consciência divina que vive em cada um de nós. É isso que o livro vai chamar o tempo todo de Eu Sou. Essa ideia leva a gente direto para o coração do livro. Segundo o texto, todo o sofrimento humano, toda a nossa luta vem de um engano, um erro de identidade. É a briga constante entre a personalidade que a gente acha que é e o ser divino que a gente realmente é. Bom, de um lado, a gente tem a personalidade, que o livro chama de o eu. Essa é a nossa máscara, né? A parte que pensa sem parar, o nosso intelecto. É daí que vem os nossos desejos egoístas, os nossos medos e aquela sensação de que a gente está sozinho, separado do resto do mundo. E do outro lado da moeda está o eu sou. Essa seria a nossa identidade de verdade, divina, eterna, impessoal. É aquele observador silencioso por trás de todos os pensamentos, a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder e que está ligado a tudo e a todos. Olha só que interessante essa comparação. Fica bem claro o abismo entre as duas identidades, né? Na esquerda, a personalidade, passageira, baseada na ilusão, que gera medo, fraqueza. Agora, olha para a direita, o eu sou, eterno, real, a fonte de amor e de poder. A proposta do livro é exatamente essa, um convite para a gente mudar a nossa identificação. Parar de se ver como esse ser separado e frágil e se reconhecer como essa presença unificada e poderosa. E o texto é bem radical nisso, viu? Ele insiste que o caminho para a verdade não está em mestres, em gurus, em livros, mas sim em se voltar para dentro e aprender a ouvir essa voz, o nosso único guia confiável. Ok, mas se essa separação é uma ilusão, por que ela parece tão, mas tão real para a gente? O livro aponta para um mecanismo muito poderoso que a gente subestima, a força criativa do nosso próprio pensamento. Essa frase aqui é a chave de tudo. Pensar não é só uma coisinha que acontece dentro da cabeça. É uma força criativa. É o que esculpe a nossa realidade lá fora e define quem a gente acredita que é aqui dentro. O texto até detalha como esse processo criativo funciona. Tudo começa com uma ideia, um impulso que vem lá do eu sou. Esse impulso vira um desejo na nossa personalidade, que depois é moldado como um pensamento. E, por fim, a palavra. Quando a gente fala, ancora essa ideia no mundo físico. E pronto, ela se manifesta. E aí que mora o perigo. Quando esse poder todo é usado no piloto automático, guiado pelo nosso ego, ele não cria liberdade. Pelo contrário, ele cria um mundo de medo, de sofrimento, de limitação. A gente acaba se prendendo numa realidade que, ironicamente, nós mesmos criamos com os nossos pensamentos. Então, se o pensamento inconsciente nos prende, qual é a chave para a liberdade? Bom, o livro dá uma instrução bem simples e direta. Um caminho prático para a gente silenciar a personalidade e deixar o nosso verdadeiro ser aparecer. E a instrução é essa, a ordem central de toda a obra. É uma frase curta, mas com uma força imensa. Ela não foi feita só para ser lida, mas para ser sentida, vivenciada. É um comando para uma ação totalmente interior. A prática é simples, mas transforma tudo.
A ideia é diminuir o volume do barulho da mente, das distrações do corpo, para criar um espaço de silêncio. E nesse silêncio, a consciência do eu sou pode finalmente aparecer. É tipo inverter o foco, do mundo lá fora para o silêncio aqui dentro. E os resultados dessa prática, segundo o texto, são bem concretos. A promessa é de um poder que vem de dentro, uma paz que nada abala, uma sabedoria que resolve qualquer problema e, claro, liberdade dos medos e das limitações que a personalidade cria. Praticar essa quietude leva a gente para o destino final dessa jornada espiritual, que é a realização da unidade. É o despertar para um estado de consciência onde aquela ideia de separação simplesmente some. E o mais legal é que não se trata de se tornar algo novo, é sobre se lembrar do que a gente sempre foi. O objetivo é só tirar a névoa da ilusão do eu separado e perceber que a nossa identidade verdadeira sempre foi o eu sou universal. Essa citação mostra o tamanho da coisa, né? O eu sou não está só dentro da gente. Ele é tudo o que existe. O universo inteiro é uma expressão dele. Para ajudar a gente a entender essa ideia tão grande, o livro usa uma analogia ótima. Pensa no nosso corpo. Cada célula é individual, mas todas fazem parte de um único organismo. Da mesma forma, cada pessoa seria como uma célula no corpo infinito do universo, todas vivendo a partir de uma única consciência. Então, no final das contas, a mensagem do livro se resume a isso: uma mudança de perspectiva. É um convite para a gente parar de se identificar com a nossa pequena personalidade, seus dramas, e, em vez disso, se lembrar da nossa verdadeira natureza, o eu sou, a consciência única por trás de tudo. E a gente termina com a pergunta que fica ecoando depois de ler o livro. Se essa força que pensa, que vive através de cada um de nós, é o eu sou universal, o que isso significa sobre quem a gente acha que é? No fim, quem somos nós?